Você conhece esse cara? Jimmy Jump é um dos mais famosos invasores de evento em grande escala que temos, e de longe um dos mais sem noção. O idiota já atrapalhou jogos de tênis, futebol, basquete. O cara conseguiu atazanar nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Então a Fórmula 1 para ele seria fichinha, não seria diferente, ou seria? Pois é, o espanhol de 28 anos teve a sua chance de estragar o show e falhou miseravelmente no GP de Barcelona de 2004. Embora Jimmy tenha falhado feio em querer atenção na Fórmula 1, nem sempre foi assim na categoria. Já tivemos outros caras pro time dos imbecis. Seus idiotas! Idiotas! Que diferente de Jimmy, que nem pra ser um idiota conseguiu, causaram uma desordem generalizada e mudaram o rumo das corridas, com um piloto que em específico sendo reconhecido como o beneficiado pelas invasões. Sabe dizer quem é? Bom, vamos às figuras. Bom, a primeira maluquice aconteceu no Grande Prêmio de Hockenheim, foi a 11ª etapa da temporada de 2000, e até então, as donas da temporada eram Ferraris e McLarens. A McLaren tinha como seus pilotos David Coulthard e o finlandês Mika Häkkinen, que defendia seu título de 99. Já a equipe de Maranello registrava a primeira temporada da dupla histórica Schumacher e Rubinho. O domingo na Alemanha dava indícios de uma dobradinha da equipe britânica, já que Barrichello, que teve problemas no carro, largaria em 18º, e Schumacher largou em segundo, mas acabou chocando com a Benetton de Fisichella ainda na primeira curva. O caminho quase todo aberto ali para as McLarens fazer bons pontos, mas o sossego da McLaren para fazer uma corrida sem susto já começou a ir por água abaixo, quando já na segunda volta Rubinho e seu F2000 já estavam em P10. Então entrar no pódio de Hockenheim era apenas uma questão de tempo para o ainda estreante brasileiro no time de Maranello. E pasmem, na volta 15 Barrichello estava em P3, apenas atrás das duas McLarens. O bicho vendo, moleque. Tudo se encaixava ali para um resultado bom no final dessa corrida, mas dois fatores externos colocaram um tempero que aquela corrida precisava. Um cara invadiu, estava cruzando a pista no meio dos carros. O nome dele? Robert Selle, francês de 47 anos, invadiu a pista para protestar contra a própria Mercedes. Se fosse contra o W13 e W14 até tudo bem, seria muito compreensível, mas nessa época a Mercedes era apenas uma fornecedora de motores para a McLaren. Justamente a equipe que dominava a corrida estava com uma dobradinha ali saindo do forno. Que tipo de mensagem Robert queria passar realmente com esse protesto tão imbecil quanto ficar desfilando numa pista com carros passando por mais de 300 km por hora? Ainda mais com Jos Verstappen na pista, era perigo dobrado. Pode lascar! Robert Selle invadiu o circuito apenas para protestar pela sua demissão injusta da Mercedes. Se foi injusta ou não a demissão do francês eu não sei, mas uma coisa eu sei, o que foi realmente injusto. Com a invasão o safety car teve que ir para a pista, e com isso a vantagem das McLarens para Rubinho voltava para a estaca zero e colocava todos ali em pé de disputa. E assim que o safety car liberou geral, Barrichello foi para cima e assumiu a liderança contra Häkkinen e Coulthard. Aquela corrida que já estava eletrizante ficou ainda mais marcante após a chuva começar, e com isso as duas McLarens foram para os boxes colocar pneus radiais, enquanto Barrichello, contra todos da Ferrari, teimou e ficou na pista com seus pneus de pista secos, slicks. Por ser uma pista muito comprida, alguns setores permaneceram secos, o que ajudou o brasileiro a administrar a sua vantagem após não parar nos boxes. Com toda a ousadia possível, Rubinho vencia o primeiro grande prêmio da sua carreira, mas não foi só esse feito que marcou aquele GP de 2000 em Hockenheim. Rubens foi o primeiro BR a vencer após Senna, que foi em 93, e também desde 83 que um piloto não ganhava largando de tão atrás assim. A última vez tinha sido com John Watson pela McLaren no GP de Long Beach. Bom, você deve estar bem curioso aí para saber que luminária é essa que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou te explicar. A Slick adora trazer decorações para o apaixonado em automobilismo, e dessa vez os caras surpreenderam. Se liga aí, um efeito 3D de ótica inspirado em Fórmula 1. São 16 cores, ajuste de brilho, modo flash e o modo suave, e tudo no controle remoto. Ótimo para deixar o quarto, a sala, o escritório com mais cara de Fórmula 1. É coisa de torcedor caro. Se você curtiu, tem um cupom com desconto aparecendo aí na sua tela, e o link aí da loja dos caras tá na descrição. Só vai.
Mas afinal, o que deu com o doidão que desfilou no circuito com os carros passando a poucos metros dele? O francês, após ser preso pela polícia alemã, pagou 945 euros de fiança e foi liberado. E o protesto de Robert surtiu efeito. A Mercedes pagou a compensação por ter sido demitido ali da montadora. O francês lamentou e mostrou-se arrependido pelo caos que gerou. Lamento muito por ter causado a Hakkinen e Coulthard a perda da corrida. Eu nem sequer sabia que eles estavam liderando naquele momento. Sou também um fã de Fórmula 1 e um grande torcedor da McLaren. Desejo expressar as minhas desculpas por todos os problemas que tenho causado. Bom, palavras dele aí. Essa não foi a única invasão que mudou rumos dentro de uma corrida de Fórmula 1. E se você acha que essa é a mais maluca, espere pela que virá. Embora tenha se passado quase 3 anos desde a invasão do ex-funcionário doidão da Mercedes em Hockenheim, o cenário da Fórmula 1 parecia o mesmo. A dominância da Ferrari continuava a se encorpar, mesmo que dessa vez com mais pedras no caminho. O GP de Silverstone marcou a 11ª etapa daquela temporada essa que foi muito eletrizante naquela época. Só para ter ideia, das 10 etapas anteriores foram 4 equipes e 6 pilotos diferentes subindo no lugar mais alto do pódio. Isso é coisa de louco. Ferrari, Williams, McLaren e Renault batalhavam corrida após corrida para saber quem levaria o caneco da temporada. E entre os pilotos favoritos da mídia e dos torcedores para levar a melhor estavam Michael Schumacher, Raikkonen e Montoya. O fim de semana não começou vantajoso para a equipe de Maranello, já que Barrichello ainda na sexta escapou e foi direto para a brita, sem conseguir concluir voltas. Ele seria logo o segundo a fazer sua volta lançada no sábado, porém mesmo com desvantagem na ordem e com um excelente carro, Rubinho conseguiu marcar um tempo bastante competitivo e surpreendendo a todos. Largaria na pole, à frente de Trulli e Kimi. Sendo 2003 um dos anos mais irregulares na carreira de Rubinho na escuderia italiana, já na largada tinha motivos para os haters de plantão do brasileiro se queixarem sobre seu desempenho. Barrichello tracionou muito mal e ainda na primeira curva já tinha caído para P3. As posições se mantiveram até a volta 11, quando o brasileiro finalmente ultrapassou Raikkonen, mas agora só faltava buscar Trulli, até que 2 voltas depois um religioso fanático irlandês entrou no meio da pista, na reta da hangar, causando maior confusão e alvoroço entre os pilotos e as equipes. Com a invasão não tinha outra saída, era safety car na pista. O doidão que usava roupas típicas irlandeses se chamava Horan. Na época tinha 56 anos e nenhum juízo. O cara era padre nas antigas e invadiu carregando um cartaz consigo que dizia: leia a Bíblia, ela sempre está certa. Precisou de pouco tempo de invasão para ver o quão idiota aquele cara realmente era. De forma lunática ele estava no meio ali da pista apontando o cartaz e indo para cima dos pilotos, em uma reta que os carros chegavam a mais de 300 km por hora. Mesmo assim, o cara estava indo para cima dos carros, praticamente querendo um confronto. Talvez queria muito ir conhecer os personagens bíblicos que ele tanto amava. Com o caos causado pelo ex-padre doidão, alguns pilotos foram para os boxes e outros não, fazendo aquela boa e velha salada de grid que a gente tanto gosta. Um dos que foram bastante afetados foi justamente Barrichello, que tinha começado sua caçada ao líder Trulli. Uma escalada pelo pelotão seria necessário para o brasileiro se ele quisesse algo grandioso naquela corrida, já que estava apenas em P8, mas nada que fosse tão problemático para o time vermelho, porque mesmo que tínhamos muitas equipes na briga pelo título de construtores naquela época, então a equipe de Maranello tinha que fazer algo a mais. O fiscal, ou melhor, o herói, conhecido como Stefan Green, arrancou e arrastou o biruta para fora da pista para que a corrida pudesse finalmente continuar. A grosso modo falando, Barrichello se lascou nessa história, mas o Brasil continuava a sorrir, já que a liderança caiu como um presente no colo de Cristiano da Mata. Pasmem, piloto mineiro estreante na Toyota. Cristiano chegou a liderar por 17 voltas e esse foi definitivamente o ponto mais alto dessa sua primeira temporada na Fórmula 1. Com o ajuste do carro praticamente impecável, Barrichello mostraria para todos que, mesmo naquela fase ruim que vivia, poderia ser muito útil para a equipe italiana. O primeiro alvo da caçada do brasileiro já começou com Ralf Schumacher, quando o brasileiro fez uma das suas mais lindas ultrapassagens de sua carreira. Com uma manobra ousada, deu um drible ali no irmão sem talento de Schumi, que ficou perdido tentando se defender. Rubinho também contou com a sorte de outros pilotos que estavam à sua frente estarem em estratégias diferentes e ainda precisarem fazer pit, e com isso seu caminho ficou livre para ir atrás do mais novo líder, Raikkonen. Já algumas voltas depois, na 41, o ritmo era todo da Ferrari de Barrichello, que encostou e ultrapassou com facilidade o Iceman para assumir a ponta. Dali para frente foi o melhor carro do grid, ainda em uma época em que a Ferrari sabia
sabia como fazer uma estratégia boa, era apenas questão de segurar e gerenciar o ritmo, para receber a bandeira quadriculada e ser oficialmente declarado o rei ali do caos. Era a sexta vitória de Rubinho na Fórmula 1 e a segunda na qual um maluco invadia e ele ganhava. Mas se você acha que Rubens se incomodava com isso, um piloto que está na corrida não pode ver uma situação dessas como um problema, mas sim como uma oportunidade. Dessa vez não foi tão favorável quanto da última vez, mas deu para ganhar mesmo assim. Palavras de Rubito. A corrida terminou com Montoya em segundo e Kimi fechando o pódio. Schumacher terminou em P4 e viu sua vantagem na liderança se apertar. Vale fazer uma menção honrosa aqui ao P7 de Cristiano da Mata, viu? Que foi um ótimo resultado, principalmente por se tratar da Toyota, um dos piores carros do grid naquela época. Obviamente, a vitória de Rubinho foi um pouco ofuscada pelo invasor irlandês com a sua manifestação religiosa um tanto quanto agressiva. Aquela situação toda estremeceu a negociação de Eccleston, diretor executivo da Fórmula 1 na época, e o circuito de Silverstone, já que a Fórmula 1 ia ali, os donos da pista estavam negociando um novo contrato nos bastidores. Horan foi levado pela polícia e foi acusado de invasão de propriedade. O irlandês foi preso sem direito à fiança e ficou guardado ali por 2 meses. Horan disse que a invasão não era planejada, mas no calor do momento ele foi conduzido pela mão invisível de Deus. Olha que maluco. E não se arrependia do que tinha feito. Horan ainda voltou para perturbar. Se liga que doideira. Em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas. E se no GP de Silverstone ele fez a alegria de um brasileiro, o do da Mata e de Rubinho, com a sua invasão, em 2004 foi totalmente o oposto. Vai explodir sua cabeça agora. O ex-padre agarrou o líder na maratona, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Sim, é o mesmo imbecil da última vez. E a cena se espalhou rapidinho pelo mundo. Viralizou, né? Foi trágico. Aposto que não sabia que era o mesmo padre maluco nesses dois eventos. Essas duas invasões, quando me perguntam sobre todas as que tivemos até hoje na Fórmula 1, são as que mais vêm aí rápido na cabeça e talvez as que tiveram maiores impactos aí direto nas corridas e pelas memoráveis comemorações de Rubinho. Mas você lembra de mais alguma invasão? De todas que tivemos até hoje, qual é a que mais te marcou? Me conta aí. Com essas duas, podemos afirmar que Rubinho é o rei do caos. O brasileiro foi o mais beneficiado pelas invasões, mas obviamente devemos levar o talento do brasileiro em conta. Embora quase sempre tenha sido muito competitivo na Ferrari, ele nunca foi valorizado o suficiente na época em que corria de vermelho. Foi alvo de muitas zoeiras da mídia brasileira e de descaso dos fãs. Se você não sabe do que eu tô falando, olha como pegavam no pé de Rubinho. Imagina só, Schumacher, Rubinho, jornalista polêmico e pânico na TV. Bom, o vídeo já começou.